Fala aí, meu povo, seja bem-vindo ao meu canal. E hoje vamos ter um super bate-papo com o rapper Clebão Capitania 33. Então, antes de mais nada, você já sabe, né? Curte, comente, compartilhe, dê seu like, espalha pra geral e vem comigo! Vem com o Thiago Soul, vamos alegrar as discussões. Vem com a gente, não pare de dançar, sente o clima, joga as mãos pra cima, saca só, vem comigo, escute essa rima. Vem com o Thiago Soul. E aí, cara? Aê! Boa tarde pra todo mundo aí. Salve, salve, irmão! Mano, boa tarde aí, boa tarde a todos, rapaz. Pra nós Você aqui consegue me da ouvir rádio... bem? Sim. Para nós aqui da rádio é um motivo de muita alegria estar aqui te recebendo aqui, mesmo que seja virtualmente, mas eu espero que futuramente seja presencial. Para nós aqui estamos muito felizes de estar te recebendo. Para quem não sabe, isso aí é o Clebão do Capitania TT3. A gente vai estar falando aqui sobre a ministério, música. Você aí quer mandar sua pergunta aí, você pode mandar aqui, que a gente faz aqui a pergunta ao vivo. E aproveita e já fala de onde você é. Então, compartilhe essa live aí com o máximo de pessoas que você puder. Valeu? Tamo junto e misturado. E aí, Clebão, seja bem-vindo. Opa, salve, salve, boa tarde a todos aí. Prazerzão, Tiagão, estar com vocês, cara. Espero que em breve, pessoalmente, né? Com Agora as coisas estão certeza. voltando. A gente pode pensar em alguma coisa aí. Vai ser um prazer, mano, estar com vocês aí. Bênção. Clebão, olha como Deus faz, né, as coisas, né? A gente marcou a nossa entrevista e eu nem sabia que a gente está no mês do hip hop. Oh, coisa maravilhosa. Boa, né, cara? Mês do hip hop, verdade. Então a gente tem muita coisa para contar aí, muita história aí pela frente. Para quem não sabe, quem é o Clebão? Bom, bora lá. Como eu disse, é prazer estar com vocês. Boa tarde a todos. Clebão, Kleber, sou aqui da Zona Norte de São Paulo. Acho que já estou aí mais ou menos uns quase 20 anos, né? Na música, no rap. Tá, cara, eu sou um sonhador, né? Um adorador de Deus aí, que através da minha arte, da minha vida, tento levar alguma coisa de bom para as pessoas. E eu fui dar uma estudada, né? Antes da música, você jogava bola? Ixi, jogo ainda tento jogar. Oxe! Mas, hoje a gente só tenta, né, cara? Chega uma fase que você brinca. Mas foi na minha infância, adolescência, né? A gente joguei em alguns times, time profissional. Sonho de toda criança é ser jogador de futebol, pelo menos a grande maioria, né? Aqui de São Paulo, acho que no Rio deve ser a mesma coisa. E tive aí o prazer de jogar em times, né? Joguei em 2 times, mas depois não era a vontade do Senhor, né, cara? Então foi um tempo que eu passei ali jogando e tal. Jogo até hoje, por hobby, né? A gente tá em atividade, fazendo um esporte que é muito bom para a saúde, mas não mais Sim. profissionalmente, né? Então a gente brinca. Top. Mas fazia alguns gols, né? A gente brinca ali, joga no meio de campo, né? Aquela resenha. Mas Faz. é muito bom praticar, acho que qualquer tipo de esporte, né, cara? Que você Sim. pratica é muito bom para a saúde. Tem pessoas que às vezes não entendem o quanto isso ajuda. No nosso caso aí que trabalha com arte, né, cara? Muito bom para a mente, você tá ali em exercício do corpo, cuidando, né, do templo do espírito e a mente também vai junto, né? Você vai renovando. É um maquinário que você precisa ali todo dia. A gente não faz todo dia, né? Esporte, mas é bom. Quem pode é muito bom, né, cara? Show. E diz aí pra gente como é que o rap entrou na sua vida. Ixi, rap é um amor antigo, né, cara? Assim, na verdade, eu não comecei
fazendo rima, cantando. Eu comecei curtindo o estilo, curtindo o som, né? A gente ia Sim. nos bailes, então começou a chegar pra gente aqui o hip hop muito forte, né? O Public Enemy. A gente acompanhava muito lá fora, né? O que acontecia desde molequinho, que você começava a querer ir, né? Você não fazia parte daquele mundo, mas você de vez em quando ia numa festa, num baile, nas famosas quermesses que tinham Sei. antigamente. Então a gente começou curtindo, cara, Public Enemy. Depois que eu fui conhecer os nacionais, né? Racionais MC, Taíde, a Talib e a Firma, e a gente vai lá no começo, Pô, né? Duke Jam e a Nação Hip Hop, que depois eu tive o prazer de trampar junto, que eles produziram 2 discos meus, cara, e eu só curtia antes, via os caras, né? Ouvia no rádio. Então eu comecei assim, curtindo, conhecendo o som, gostando da cultura. Sempre gostei das roupas, né? As roupas de sim. esporte lá de fora, basquete, beisebol, futebol americano. A gente gostava muito desse estilo que foi levando, uma coisa foi levando a outra, né? A música veio o estilo, a gente foi gostando, foi se aproximando e depois veio é, algo inesperado, que era cantar, né? Que não foi plano e nem era a minha vontade, né? No começo, eu só queria curtir mesmo. E no início da sua carreira, quem foram as suas referências musicais? Cara, eu tive muitos americanos, né? Sempre gostei, até hoje escuto muito música americana. E escuto bastante rap, mas escuto muitas coisas que não são rap. Então eu acho Ah, assim, fonte de inspiração, cara, ela é onde a sua mente está preparada para receber, né, sim. aquela carga de energia positiva. Então eu gosto de R&B, eu escuto música pop, eu gosto de música boa, né? Todo Ah, esse tipo de sim. universo com conteúdo, músicas legais, né? Eu acho que trazem inspiração. No início foi isso mesmo, cara, o rap. Quando a gente começou a ver Public Enemy, Como G, tinham muitas outras coisas lá, e a gente foi se apaixonando pela cultura, porque quem vê de fora acha que o cara só canta hip hop, ou ele canta rap, mas é toda uma Verdade. cultura que envolve isso, desde a vestimenta, a fala, a militância, o Sim, break importante. faz parte, o grafite, é uma cultura, cara. E é uma cultura que não tem como você não se apaixonar quando você se aprofunda nela, né? Então a gente começou se inspirando dessa forma. E no meu caso, assim, era um sonho, sabe aquele sonho de criança, né? Que o moleque nunca vai acontecer isso aqui. Eu vou ser piloto Tô de avião, ligado. nunca vai rolar. Mas teve um dia, e aí, acho que Deus já estava, né, traçando os planos dele para minha vida. Eu sempre curti o rap, sempre curti o hip hop. Mas o dia que deu o O estalo. estalo foi numa vigília. Um estalão, assim, foi numa vigília. Os caras me convidaram, os amigos que já iam para a igreja, me convidaram para ir, para conhecer. E eu achava assim, tipo, meu, quem não conhece acha mó caretice, essa é a real, né? É verdade. Ah, igreja, você vai falar de igreja, os caras já acham. Quando fala assim, eu vou para a igreja, cara, eu tô perguntando, você vai para a igreja? Vou para a igreja. Mas como assim? Né? Peita de calça larga, de um monte, né? Todo tatuado aí. Tá ligado, né? Então, então, a pessoa já tem um conceito, né, de achar, tipo, de taxar o tipo de cristão. Então, o meu começo foi Sim. aí, eu fui nessa vigília e na época tava tendo, eu já conhecia muito de rap americano, curtia algumas coisas nacionais, sempre gostei muito. E era uma vigília com vários grupos de hip hop. E no dia tava o Ô, juízo final. show. Conheço. Foi nesse dia que eu olhei. Foi a primeira formação. Eu tive o prazer de conhecer os caras, andar junto e tudo. A primeira formação do juízo final. E foi aquele estalo, cara, que eu falei, meu, o que é isso? Dentro da igreja, que loucura. E foi muito bacana. E eu creio que ali o Senhor preparou um momento para eu me apaixonar mais por todo esse movimento, né? Que eu faço parte e tenho o prazer de fazer parte hoje. E foi ali, cara. Ali eu falei, meu, eu saí dali falando. Achei muito louco,
né, de uma maneira que eu não esperava que seria dentro de uma igreja, mas eu saí dali falando, eu queria fazer isso, era um sonho, assim, eu queria fazer isso. Mas eu nunca me vi ali. Falei, os caras têm técnica, os caras têm o estilo deles, você não vai chegar nessa parada. Mas aí Deus já Sim, estava sim. preparando o caminho, foi indo e a gente está aí. Então, o início do teu ministério foi quando você foi nessa vigília. Foi essa vigília. Exatamente. Ali começou. Naquele dia começou. Porque, assim, sou uma pessoa sempre muito dedicada nas coisas que eu faço. Então, daquele Sim. dia, comecei a treinar a minha mente para tentar escrever. Porque, você vê as pessoas cantar um rap, tem muita gente que acha que é fácil, não é fácil. É Você fazer um rap verdade. legal, um rap sério, né? Você faz parte do movimento, você sabe o quanto é difícil você achar a palavra certa, achar a ideia, o contexto de toda uma ideia correta, e sem contar que o rap é uma música de 3, 4 minutos, alguns grupos que Sim. cantam 7, 8 minutos, né? 7, quanto uma história E inteira. conta uma história inteira e não repete uma palavra. É Então, tem que ter verdade. cachorro, tem que ter HD disponível para você ali. E aí eu comecei a treinar, cara, rabiscar. E fiquei muito tempo só rabiscando eu comigo mesmo. Não mostrava para Caramba! ninguém, tinha muita vergonha. Tinha muita vergonha. Muita vergonha. E o engraçado, Thiagão, que lembrando, né? Quando eu falei, vou arriscar e vou mostrar para alguém. Vamos ver, né? Que a galera acha. Tudo que você faz, você acha que é bom, né? A gente não tem o teor tipo da outra pessoa assistir, ver. Tem o Tem um feedback, outro né? entendimento também. Exatamente, o feedback. Né? Positivo ou negativo, mas o feedback. Sim. E ali, cara, quando eu mostrei, foi logo uma cacetada. Ah, não é legal, não. Sua voz é feia, um monte de coisa. Isso das pessoas, eu tô falando de pessoas próximas, não tô falando de uma pessoa Sim. distante. Mas aí a Mas é gente sempre bateu o assim, pé e né? continuou. E foi. Não, mas o início, o mais engraçado é que o início é assim, né? Aí vem com aquela empolgação e tal, e mostra para as pessoas mais próximas. E as pessoas próximas, muitas das vezes, não é isso não. Isso não é para sua vida, não. E aí as pessoas que não são próximas, caraca, meu, coisa boa, legal, continua e tal. É um barato muito louco, né? A porrada vem do lado mais, de quem tá mais perto. E É, assim, eu costumo dizer, é meio que uma peneira, né? Porque se o cara tomar a primeira porrada e ele abaixar a e guarda, ele se vai tomar esquivar, mais. é. E no início do teu ministério, já na igreja, você recebeu preconceito? Que a gente sabe que tem aqueles olhos julgadores e tal, que não entendem muito. Eu sei porque eu faço parte também do movimento, e às vezes só falar hip hop já assusta. Mas eu sempre falo para a Já galera, conhece primeiro antes de julgar. Conhece os frutos, conhece o trabalho. Né? E o início, foi complicado para você? demais. Foi muito complicado. Por isso que eu falo, tem que aguentar porrada. O meu ministério começou no início do hip hop na igreja. Foi bem no começo. Era tudo muito novo ainda, estava chegando. A gente tinha Juízo Final, DJ Alpiste, Alternativa C, era os caras que dominavam todo o movimento ali. Só tinham eles, na verdade, né? Sim. E, é só porrada, só porrada. Não é de Deus. Você vai nas igrejas das portas largas. Ó, tem um lance que, assim, marcou minha vida. Foi bem no começo. Eu já estava cantando, já estava fazendo um tempo, né? Evangelismo, um monte de coisa. E a gente foi convidado para cantar numa igreja. E era muito legal quando a gente era convidado para cantar em outra igreja, sem ser a tua igreja, né? E geralmente você recebe a Sim. primeira oportunidade na sua igreja. E aí a gente foi lá, chegamos cedo no local, era uma igreja, né? E foi um amigo que me convidou, e era uma igreja daquelas bem tradicional, né, mano? Banco de madeira. Eu não tenho nenhum tipo de preconceito. Tô Não tenho nenhum ligado. preconceito. Mas foi muito bacana, porque acho que tava eu e mais 3. E estavam chegando outro, que a gente andava numa galera, era uma galera mesmo. Porque a gente assistia muito o Tem Clan, então a gente gostava daquele negócio de um monte de gente cantando. Ligado. E ali a gente tava acho que em 2 grupos, né?
Aí a gente estava lá na porta da igreja esperando o cara chegar com o equipamento e tal para ligar. E vem umas senhorinhas assim, e elas vieram evangelizar a gente, cara. Foi muito legal. E a gente nem falar que a gente é a banda convidada, que veio tocar na noite de jovens aí, que era ministrado, né? E ela ministrando e falando. E eu lembro que ela falava assim, você vai ser uma bênção, né, cara? É só tirar esse boné da cabeça, né? Que Deus não fica muito feliz com essas coisas, tem que ser você mesmo. A gente não falou nada, falou, beleza, né? Aí quando chegou lá, a gente entrou, depois o pessoal entrou, depois os equipamentos, aí o preletor, que era amigo, né? Anunciou a banda comunidade e tal, e aí era a gente. E foi muito bacana, porque assim, cara, a gente levou pro lado de dar risada, de curtir, falou, meu, que coisa louca, né? O preconceito era muito forte. Isso foi uma coisa engraçada, porque aconteceram várias outras coisas que muito sérias que não convém a gente falar, de pessoas. A gente sabe que tem pessoas em todos os lugares. Né? Não é só na igreja, em todo lugar. E a gente veio dessa época aí. Foi muito difícil, cara, o começo. As pessoas entenderem. Muito complicado. Cara. E a primeira apresentação? Sentiu aquele frio na barriga? Você se lembra essa experiência? Eu lembro de... dizem que a primeira vez sempre marca, né? De todos os detalhes. Quando eu começo sempre a falar dessa história, parece que eu estava no dia ali, acontecendo ali. Porque, assim, como eu te falei, eu sou meio chato com as minhas coisas, assim, sou chatão mesmo. Eu gosto de ficar revendo e eu gosto que saia bom. Acho assim, Deus me deu um talento. Eu não posso usar ele 50%. Eu preciso usar ele 100%. Então eu tento ali fazer o meu melhor. Então eu sou puxado com as minhas coisas. E cada um tem sua percepção. Né? Às vezes é legal que outra pessoa vendo de fora tem outra visão, mas eu tenho a minha visão. E eu ensaiava muito. Mas eu não mostrava para ninguém. Eu ensaiava. Eu comecei a ensaiar com a banda desse amigo que me levou para a igreja. Ele tinha um grupo e eu também achava muito legal o grupo deles. E eu ensaiava e sempre falava, a gente vai começar a cantar os eventos, quando aparecer uma oportunidade, você canta. Eu falei, beleza. Só que você não espera que seja algo avisado. Tal dia, Thiago, você vai cantar, aí você se prepara. Eu tenho os meus rituais. Cada um tem os seus, né? Suas coisas e tal. E no dia da apresentação, a igreja tinha umas 300 pessoas. Pra gente que estava começando aquilo, era uma multidão. É verdade. Verdade. Gente, e a gente lá, e o DJ começou a ligar os equipamentos, e eu lembro que a gente cantava, isso que eu tô falando, a gente é lá do começo, no vinil. Não é fácil como tá hoje. Um programa na sua casa, aqui, eu tô no home, eu tenho um home studio em casa. Hoje eu faço o meu trabalho tudo em casa. Mas naquela época não era assim. Você tinha que ir no centro, lá na galeria, comprar vinil, gringo, torcer para não ter dois e outra pessoa comprar o mesmo e na festa tocar os dois com a mesma batida. E o cara tava ligando lá, cara, e eles usavam as duas picapes para performance deles, né? E uma não tava ligando, tava dando um problema num cabo. E o pessoal lá, e a galera apreensiva, já tinha anunciado o grupo, né? Aí o líder lá, que foi o meu amigo que me levou, ele cutucou, falou, você só usa uma, vai você até ligar. Eu não tava preparado. Caramba! Deu aquele gelo, eu olhei para as pessoas, eu não sabia o que falar. Aí eu, tipo, aquela coisa. E aí, pessoal? Aí a galera, não sei o que falar, cara. Eu não vou ficar falando muito, porque eu não sei o que dizer. Então, coloca aí. Foi assim, e aí cantei, foi muito bacana. Meu, e foi uma adrenalina muito forte que me levou lá no começo. O dia que eu fui na vigília, que eu vi os caras, eu senti aquela energia. Eu falei, meu, é isso. Mas assim, se você me perguntar o que eu falei e tal, todas essas coisas, eu não vou lembrar. Aí sumiu. Deve ter sido pavoroso, cara. Muito ruim, porque a gente não tinha aquele jeito de tratar com o público, de conversar. Então, a gente tinha vindo da rua. Então, a gente tinha a gíria da rua. Graças a Deus, tinha muitos jovens e a igreja era muito pra frente, então a galera curtiu, e começaram a bater palma. Aí o gelo vai saindo, né? É muito gratificante, né? Quando acontece essas coisas,
e ver aonde você está agora e lembrar das coisas, o início, né? E ver as pessoas que foram alcançadas através do teu ministério, através do seu som. Mano, isso não tem preço, né? Principalmente da gente que é de um movimento que ainda é discriminado no nosso meio evangélico, né? E eu gosto muito do nosso estilo porque a gente surpreende, né? A gente chega nos lugares, as pessoas já começam a olhar torto, mas quando a gente pega o mic, que é o microfone, e aí a unção desce, mano, a unção quebra todo o jugo, né? É verdade, cara. Isso é muito bacana. Até a pessoa ouvir, mas eu penso assim, Tiagão, Jesus também era assim na época dele. Tinha um pré-conceito. Como Sim, assim? Rei? Deus? Como assim? O Senhor tá no meio de verdade. nós, andando aqui. Ninguém acreditava, né? Assim, ninguém, entre aspas. Era aquela coisa do eu preciso ver para eu crer. É verdade. E ele surpreendia todo mundo, né? Tanto que quando ele chegou, a galera tava esperando chegar um cara num cavalão, um monstro, com aquelas Verdade. armaduras, uma espada. O cara chegou no burrinho, No burrinho, suave, marcando presença, né? E foi um cara que mudou revolucionou. todas as gerações, revolucionou. Foi o maior revolucionário, né? Acho que Jesus, ele foi o cara que ele até hoje tem empresas que não tem nada a ver com igreja, com nada, que dão palestras e os palestrantes falam de Jesus, que foi o que ele fez. É Fala verdade. um cara que fica próximo, né? De marcar tantas gerações assim, de uma forma surpreendente. E diz aí pra gente aí, ó, que eu fui a fundo na sua história, hein? Fui a fundo, Ah, pesquisei. aí, tamo aí, mano. E diz aí pra gente, como surgiu o Capitania 33? Vixe, então, essa época eu acompanhava esses amigos, né? E depois de um tempo fiz parte do grupo, né? Chamava Opção de Vida. Era uma opção, né? A escolha de Jesus, né? Muito bacana. Só que dali, o que acontece? Cada pessoa tem sua característica, né, Tiago? Eu sempre tive característica de liderança. Sempre, não é algo que eu quero. Deixar isso Tá bem dentro de claro para as você. pessoas entenderem. Às vezes eu nem quero, cara. Eu quero ficar ali quietinho, no cantinho. Mas quando você vê, você tá ali. Já tá de frente. E eu tinha. Exatamente. E eu tinha algumas ideias que não eram as mesmas deles, apesar da gente se dar bem até hoje. Né? O próprio DJ que toca comigo nos eventos era o DJ que daquela época, né? Daquele começo lá. E sempre teve aí, eu comecei, falei, meu, eu preciso fazer. Só que eu tinha, sabe aquela coisa? Acho que até quando a gente chega, a gente tem cristãos que passam muito por isso, de não se sentir capaz. Sempre precisar, tipo, eu preciso de ter alguém junto para fazer. Sim. E eu sempre tinha isso, que eu gostava das coisas redondinhas, com DJ. Então, e várias coisas quando eu ia fazer estavam errado e eu tinha que fazer sozinho. E eu me via sempre naquela situação difícil, cara. E isso me forjou de uma forma que eu consigo ficar tranquilamente. Eu vejo conversando com outros MCs, né, que a gente sempre troca muitas ideias. Os caras têm extrema dificuldade de fazer algo que hoje eu faço com muita facilidade, né? Sim. Porque aí fala, por que você faz isso com tanta facilidade? Cara, porque a vida me treinou assim. Não foi porque eu quis. Eu não quis aprender a fazer assim, né? Eu fui jogado, desde aquela primeira apresentação, sempre jogado ali e me via, né, ali passando por coisas, ó. Eu toquei na Expo, numa Expo. Ô, Sil, qual que ano que foi a Expo que eu toquei lá? Que a Erika não foi? Minha esposa, ela lembra mais das coisas que eu. Eu não decoro número nenhum. Também não. Sou. Não, só letra eu decoro. Número, cara, vixi. Quando? 2000 e 2017, né? A gente ia tocar no palco principal, né? Da Expo. Fizemos toda uma correria aqui, né? Minha esposa ajudou, um amigo meu, Fernando também. E a gente começou a fazer um trabalho junto com o Marcelinho. Ele é da Sony Music
e ele faz uma parte de assessoria lá, um trabalho pra gente lá. Sim. E aí arrumou o palco principal, meu. Isso aí já 2000 e... Minha esposa lembrou agora, 17. Tudo programado para ir o DJ, para ir a menina que é uma parceira aí, vocal sensacional. E aí o que acontece? Aí foi eu e minha esposa, a gente ficou lá, né? Depois estacionando o carro, procurando lugar para entrar e tal. E vai chegando o momento da apresentação, a gente já lá no stand, já dando entrevista, aquela porra toda. E a adrenalina vai subindo, né, cara? É verdade, né? O coração vai a mil. É aquele momento da apresentação, são coisas que a gente sonhou e a gente está vivendo aqui. Já estava vivendo há um bom tempo aqui. E vivendo momentos grandes assim. E eu lembro que eu recebi uma mensagem e foi uma atrás da outra. O DJ, oh, eu não consegui ser liberado do trampo. Aí a menina mandou mensagem, tinha mal. Na hora que tava indo, eu falei, meu, vou tocar no palco principal da Expo. Sem um DJ, sem um back. O que eu vou fazer? Na hora você para e pensa, meu, tá, eu tô aqui. A oportunidade apareceu. Tá não cara, posso né? perder. Tá no fogo. Fechei os olhos e parecia que eu tava lá naquela apresentação quando o equipamento quebrou que eu tive que cantar. Eu falei, mano, não tem pra onde correr. É isso. Então eu fui forjado dessa forma. Às vezes eu consigo até lidar bem com esse tipo de situação, mas não é tipo, olha, o cara é extremamente top. Não, mano, é porque eu aprendi assim. E você tem que se virar. E adrenalina, um frio na barriga, mas a gente vai indo. E é aquilo, né? É aquilo, né? Para Deus sempre tem que ser o melhor. Não é qualquer coisa. Tem que sempre ser o melhor. E aí, por isso que a adrenalina é mil. Eu acho que isso faz a gente ficar chato às vezes, né? No bom sentido. Redobrar a atenção. Então ali, quando a gente começou a fazer, voltando lá, né, na pergunta, falei, cara, eu tenho que fazer o meu lance. Porque, tipo, quando faz com um monte de gente, não entra muito a tua essência. Às vezes que você tem que colocar. E não é porque você quer, é o que eu tô falando. Tem pessoas que trabalham muito bem da outra forma. Eu consigo, assim, eu tenho muito feat, muita participação. Eu tenho com muitas pessoas. Do Brasil inteiro, cara. Deus me deu essa honra. E eu acho muito legal, eu lembro de todo mundo. Né? A gente fez parceria, né? Tipo, pra tocar no disco aí. Glória, já tá aí a parceria, em breve tem vídeo. Já vamos fazer o merchan. A gente vai falar sobre isso. Não, vamos falar, daqui a pouco a gente já desenrola. Então, cara, eu tenho que fazer minha parada, eu tenho isso dentro de mim, não é algo que eu controlo. Não é o que eu. É dentro de mim e eu só sei fazer assim. Meu Deus me quis assim. Deus me desejou dessa forma. Eu tenho pessoas que me ajudam, né? Tem esposa que sempre me ajuda com as coisas, tem o parceiro Fernando, tem outros amigos que sempre estão juntos e sempre dão uma força, porque a gente não caminha sozinho. Sempre é verdade. Tem pessoas para nos ajudar, para fazer alguma coisa que a gente não faz tudo, né? E cada pessoa é bom em uma coisa. Eu sou bom nisso. Falei, cara, não tem jeito, eu tenho que fazer o meu trampo. Porque todas as vezes que eu tentei ter grupo, não deu certo. Não deu certo, né? Estava errado. Quando o momento, acho que até, não sei se foi minha esposa que me falou, meu, é você que tem que fazer, é com você a parada. Não fica é o teu chamado, né? É o teu sonho. Exatamente. E aí eu falei, meu, eu aprendi nessa caminhada que eu também fiz parte de um grupo, né? Chamado Guerreiro de Atitude, a qual você também fez uma participação no som com a gente e tal. E chegou uma hora que eu falei, pô, eu vou seguir solo, né? Porque também tava pensamentos diferentes e tal. E é aquilo, né? Quando a gente tá sozinho, é outra parada, né? A responsabilidade é maior ainda e tal. O custo chega a ser maior, porque quando você está em grupo, tem aquela divisão, né? Mas quando você está solo, aí o custo é maior, mas vale a pena, vale a pena. É porque você consegue botar a tua essência, né? Às vezes, eu costumo dizer assim, às vezes Deus ele fala com você de uma forma. Ele vai falar com o teu parceiro, com o camarada, com o vizinho, de uma outra forma. São ângulos, né? Tipo, eu vejo de um ângulo, você vê de um outro ângulo. Não é que o A tá errado e o B tá certo. São formas diferentes. Mas existe uma forma de funcionar diferente um do outro. Por isso nós somos
indivíduos, né? Isso aí. Então, eu entendendo essa palavra, eu falei, cara, eu por minha essência, chamei, tem uma amiga que me ajuda com os backs vocais, né, nos eventos, quando vai gravar, ela grava, minha esposa às vezes grava coisa, tem outros amigos. Então, assim, a gente Ó, precisa das pessoas. Você vê, você não faz sozinho, porque Deus sempre falou, esteja ali em comunhão. Mas sim, você está na frente ele puxando, você está puxando o bonde. Vamos lá, rapaziada. Esse é o caminho. Porque é como eu te disse, é natural. Não é algo que você quer, é natural, está em você. Ele vai é só verdade. fluir, vai fluir. E ali E, começou, respondendo, né? Foi ah, ali que sim, começou. E o capitania, você já falava, porque todo mundo me pergunta isso daí, o que é que significa? Vamos lá. Aí foi quando Deus me deu um sonho. E vou tentar, o meu ponto de vista, como foi o nome criado. Eu sempre gostei tá, dos trava-língua, porque sempre gostei das coisas lá de fora, né? Capitania, ele seria um posto de honra. Posto de honra. Ele tem outros significados também no dicionário, mas o posto de honra. E 33 é a idade de Cristo. Então, ah, ele é sim, o centro de tudo, a honra é para ele, é tudo. Então, foi ali disso que surgiu o nome que, quando surgiu, ia ser só Capitania 33. Era um grupo. Deu certo por um bom tempo. A gente foi muito esperado aí no rap nacional, até secular, uma época aí, né? Tanto que o nosso primeiro disco ele veio pesado, com nomes de peso mesmo. No primeiro Cidade de disco, Neon, né? Cidade de Neon, com o Pregador Lu, O do Apocalipse Pregador Lula. 6. Teve Eric Doze, que era produtor de Facção Central. Tati, Mano Reco, a primeira participação do Mano Reco Gospel foi comigo. A primeira. Tive a oportunidade de entrevistar o Mano Reco aqui também e foi top, top de linha. Não, ele é sensacional, é demais. A primeira participação dele, eu lembro que ele ainda estava meio, pô, Cledão, como é que é? Não sei, estava vindo. E o cara hoje é um pastor, né, cara? Ele é um É pastor. verdade. Isso. E entrando já nesse conceito, né, de fit, né? Como você faz as suas escolhas? Para fazer os feats comigo. Isso. Ah, legal, legal. Cara, eu não sei explicar muito bem, mas vou tentar. Eu penso, por exemplo, no tema da música, tá ligado? Vê um tema, mano, esse tema, por exemplo, esse tema tem tudo a ver com o teatro. Então não tem essa, tipo, meu, o cara é A, o cara é B. Tem muita gente que vamos rasgar o Abriu o véu, né? verbo. Vamos ser crente de verdade, vamos falar mesmo. Porque a gente tem que falar mesmo. Tem negócio de ficar com meias palavras, não, porque quando as pessoas querem falar, elas falam. Tem muitas Sim, pessoas que escolhem por nome, tem gente que verdade. escolhe status. Se a gente fala assim, nunca escolhi porque por causa do nome, tá mentindo. Já em alguma fase escolheu sim por causa do nome, né? Tanto que, tipo assim, quando eu comecei a fazer hip hop, tinha caras que eu ouvia e eu tinha o sonho de gravar com esses caras, de cantar junto. Mas sabe aquela coisa do que eu falei no começo? Tipo, meu, eu nunca vou chegar. Cara, a oportunidade, por Admiração, né? exemplo, admiração pelo trabalho, pela pessoa. Eu nunca imaginei que eu ia gravar com o Rap, com o Império, ZO. Nunca Pô, imaginei com o top. Tati. Eu nunca imaginei que eu ia estar junto com esses caras. Porque a gente tem aquela coisa, isso a gente precisa sempre vigiar. O diabo, quando ele enxerga uma pessoa que tem um dom, que tem um talento, ele tenta ofuscar aqui na pessoa. Então, todo Verdade. cara, músico que ele é fera, que ele puxa ali, que ele tá. Ele tem uma certa coisa de se depreciar em algum momento, tá ligado? Ah, eu não consigo. Mano, todo mundo. Tá amarrado isso daí. Isso aí tá amarrado. Sim, Mas todos nós temos isso aí, cara. É que tem gente que não tem coragem de falar. Todos. Eu não consigo fazer. Não dá pra mim. Só que assim, cara, quando eu entendi quem era Deus e o que ele tinha, eu sempre levei aquele versículo. Assim como você se imagina na sua alma, assim você será. Então eu falei, meu, eu preciso me imaginar que eu sou bom nisso aqui. Tem que ser bom. Tem que ser bom. Então eu comecei ali, né? Me dedicar mais, buscar mais. Falei, mano, se o cara busca 2, eu vou buscar 4.
E assim foi. Essa foi a minha formação, né, cara? Então, tudo vai numa visão diferente, de um posicionamento. Eu acho que às vezes Deus, tenho certeza que Deus guia também pessoas. Ah, meu, Sim. essa pessoa. Eu pisquei, Thiago, pisquei os meus olhos e eu tava com todos esses caras. Eu nunca imaginei que eu ia chegar. Nunca. Tipo, meu, eu vou chegar. Só que quando eu falei pra mim mesmo, eu vou chegar, eu cheguei. E é impressionante porque aí você consegue, hoje eu entendo. Você vê a mão de Deus, porque por você não era possível. Tanto verdade. que, ó, o som aí que você deve ter me conhecido através dele, como outros caras também, que é o Cidade de Neon, que saiu no Sim. disco do Lu, essa música, ela não ia acontecer mais, essa música. Foi um rolo. Eu Porque quando a conheci gente... por causa do som. Então, que saiu no disco do Lu, 7 taças e tal. Isso. E isso me ajudou muito no começo, porque levou meu nome para muitos lugares. Muitas pessoas me conheceram por ali. Quando a gente gravou esse som, ele não ia rolar. Tanto que assim, eu sou um cara de postura muito forte, cara. Se eu falar não, é não. Se eu falar sim, é sim. E eu sou assim com todo mundo. Bom. E quando a gente foi gravar, mano, o Lu era muito correria. Era muito difícil ter um tempo. E chegou uma hora. Só que eu vou falar pra você, é um cara muito abençoado, mano. É um cara, ele é... referência, né? Série. Ele é fora de série. Ele é humilde e é um cara extremamente bom no que ele faz. Muito é bom. correria, Ele é né? muito humilde. E ele não tá onde ele tá por acaso. Foi Deus que colocou ele. É verdade. Né? É a parte profissional dele, mas ele é um menino muito bom. E, cara, eu sou espoleta, assim. Falar, eu falo, tô nem aí. Assim. Isso é até um defeito meu. E chegou uma época que estava muito enrolado para terminar o som. Começou, eu tinha gravado já, a produção foi do Duke Jan, produção monstruosa, e o Lu tava difícil. E uma época eu enchi, eu falei, Lu, deixa pra uma próxima. Não vai faltar o tá ligado? Foi tipo isso. Aí o Lu, como assim? Não, meu, é porque tá enrolado. Mano, ele pegou o trampo, levou lá pro estúdio dele, fez lá, falou, mano, fica tranquilo, vou fazer aqui. A música saiu. E pra você ver como Deus, ele programa as coisas. E quando saiu, ele convidou pra estar no disco. Foi muito legal, porque aquela música não era pro disco do Lu. Era pro meu disco. Mas ele gostou do som e falou, não, e você vai produzir, você autoriza? 7 Taças, que é um projeto que eu tô fazendo, e eu quero. Sim. Tanto que quem ia lançar o nosso primeiro disco era ele. Ele queria lançar o primeiro disco. Só que aí eu fui correndo, eu fui fazendo as coisas que eu sempre faço, e aí a gente lançou. Mas foi assim, cara. Então Deus, ele coloca você, às vezes, nos lugares. Às vezes você nem espera. E entrando... Eu falo assim... Pode falar, entre o assunto. E entrando nesse conceito, eu te conheci, foi através desse CD do 7 Taças. Eu falei, cara, eu sou doido por esse CD, né? Quando eu escutei Cidade de Neon, eu falei, meu Deus, que punk, velho. E aí eu me lembro que o KF, que é do grupo Os Guerreiros, entrou em contato com você para chamar para fazer uma participação na música dos Guerreiros. Só que eu não pude participar. Aconteceu um contratempo e tal, não deu para me gravar. Mas eu falei, eu não vou perder a esperança. Julião, né? Isso. Querido Julião. Aí eu falei, não vou perder a esperança e o meu dia vai chegar. E chegou e eu consegui gravar contigo. Pô, cara, é muito bacana. E é legal, Thiagão, que assim, mano, a gente é humilde, cara. Não tem essa, não. Eu amo música e amo as pessoas que amam música. É claro que, né, existe uma certa exigência. Tem que analisar também, né? Ele não vai fazer de qualquer jeito. É. Qual que é o esquema de gravar com você? Faz direitinho, cara. Faz legal. Vamos fazer um trampo da hora, porque a gente tá fazendo para Deus e para pessoas também. A gente está chegando nas pessoas. É um cartão de visita de Jesus para as pessoas. Você não pode fazer de qualquer jeito, gravar ruim, mano. Não pode. Essa é a exigência, mas acho que todos que eu participei sempre falam a mesma coisa. Meu, pensei que era mais difícil para falar. Não, cara, é só falar o que é, o que tem que fazer. É isso aqui? Então, fazer, me dá um tempo, né? Eu estou enrolando uma coisa aqui, uma coisa ali. E a gente faz, cara, não tem segredo. E aproveitando o embalo, né?
Para quem não conhece a música, é Um Escolhido, que já está na boca da galera, já está em todas as plataformas digitais. E sexta-feira está saindo o webclip nosso, que foi bênção de... Demorou, mas é aquilo, né? Tudo é no tempo de Deus, né? E Amém. vai sair agora sexta-feira, então você já pode correr lá no meu canal do YouTube, Ministério Thiago Sou. Você vai estar compartilhando aqui e tal. E foi bênção pura. E eu quero já aproveitar e te agradecer, irmão, de coração, velho. Porque questão de fit também é aquilo, é sobre identificação. Eu me identifiquei muito com a sua história, sobre as suas correrias, que você está bem mais tempo do que eu, e eu falei, caraca, o cara é de Deus mesmo, o cara é correria, passa as mesmas histórias do que eu. Falei, um dia eu vou gravar, e você, mano, me presenteou com essa participação top de linha. Teve a participação também da cantora Elisa Custódio, que é a minha professora de canto, que também abrilhantou, canta pra caramba. E, mano, a música foi top de linha. Então, eu sempre te perturbo, né, pelo WhatsApp. Cara, muito obrigado. Mas agora que é ao vivo, para todo mundo aí assistir aí, mano, muito obrigado de coração, velho. Tamo junto. É louco. Para mim, o presente foi meu. Prazer estar com vocês aí. Você é um menino ímpar aí, né, para não falar... Vamos ficar puxando muita sardinha. Eu vou ficar branco. Eu me identifico. Vou mudar. Eu também sou muito assim, Thiago, eu me identifico e eu entendo. E a gente enxerga Deus nas pessoas, nas atitudes, na fala. E tem pessoas que não conseguem enxergar, mas eu consigo. Quando a gente vê Deus na pessoa, Deus, esse cara é de Deus. Porque você vê a entrega, você vê... E eu não estou falando de talento, tô falando de entrega. Você consegue enxergar. Talento é outra coisa que a gente tem. Deus deu, a gente vai lá. Sim. Ele vai. Mas eu acho que o que acaba destacando mais é esse brilho, que é o brilho do Senhor, né, cara? Aí você consegue identificar Deus. E a gente, é o que você falou, cara. A gente se identifica. O prazer foi meu, da hora. Quando eu vi a música pronta, cara, parabéns. E outra. Aqui eu falo que pra galera que aqui não é um bate-papo, né? Aqui é conversa entre amigos. E também rola música. E aqui tem um quadro, quem sabe, faz ao vivo. Então, mano, eu recebi aqui algumas músicas aqui que a galera pediu também. E eu também separei aqui. Mas uma delas, mano, essa tem que dar uma palhinha. Meu estilo. O meu estilo, tá bom. Eu tive ensaio hoje, minha voz tá parecendo uma voz de pato, né? Eu tive ensaio porque... cara, essa semana a gente tem o show do mês do hip hop aqui em São Paulo, lá na Galeria Olido, né? Pra quem for de São Paulo, estiver conectado aí, vai ser depois de amanhã, quinta-feira. Então a gente ensaia que a voz fica... Mas vamos lá. Só uma palhinha. Né? Deixa eu só dar um gole na minha água. É água, galera aí, a galera aí que ainda não conhece o trabalho do Clebão, você pode ir aí nas plataformas digitais, você pode ir no canal dele do YouTube, que além de música, ele também dá uns papos lá, papo reto lá, para você aprender o que é o hip hop, o que é o ministério, o que é uma carreira. Também a gente vai falar também um pouco aqui do livro dele, que ele também tem um livro, e você aí quer conhecer mais o ministério dele, vamos falar aí sobre esse livro aí, Bênção Pura. Tem muita coisa ainda aí para falar, sei que as horas estão um pouco avançadas, mas tem muito papo ainda aí. Você que está entrando aí, quero agradecer aí de coração, você pode compartilhar essa live aí. Essa live também vai ficar salva aqui, então você pode rever quantas vezes você quiser, espalhar para todo mundo. E vamos que o som não pode parar. Vamos jogar essa live lá no meu canal, hein? Depois a galera vai poder ver lá. No final aí a gente passa os endereços. Sim. Vamos lá? Vamos embora. Na capela ou você quer com... Não, a capela. Na capela? Então vamos lá.
Eu tô na mira, mas não vou parar. Opinião que me interessa não vai me matar. Me dá licença, chapa, que eu vou começar. É bom, vai rimar. Tô falando por aí que nosso estilo é violento, que esse rap é um barato sangrento. O mundão desandou e os mano morrendo. E você diz, o que eu tô querendo não faz nada, só sabe falar. Tira sua bunda do sofá e vai pra obra trabalhar. Vou recrutar manos pra pedir a paz. Você queria viver tipo o Vanilla Ice. Para, respira, vai tomar um gás. Criando um Deus vivo que é muito eficaz. Só vai. Opa! Aí, ficou curioso? Vai lá no canal lá do Clebão, só escrever lá, Clebão, Capitania 33, você vai ter clipe. Só top, né, irmão? Lá tem os vídeos, né? Para quem não conhece aí o canal Clebão, Capitania 33. Tem meus videoclipes. A gente tem um quadro dentro do canal, que chama Sem Miguel, que é um quadro de entretenimento também. Então, a gente fala de hip hop, a gente fala de fé, a gente às vezes vai entrevistar uma pessoa, vai num lugar, a gente fala de família, porque todas essas coisas têm a ver com a gente, né? Faz parte do Vai para o nosso dia a dia. ministério. Então, exatamente. Então você vai achar lá não só minhas músicas, mas vai achar também um pouco da história, um pouco do nosso dia, de coisas que a gente se identifica, gosta, às vezes um passeio, e tá lá, Clebão Capitania 33, e já aproveitando aí a audiência, rapaziada, se inscreve lá, dá aquela moral pra nós. É aquela focinha? E o Instagram, Clebão Capitania 33, Instagram, me ajuda aí, mano. E aí, e conta aí para nós aí como surgiu o livro. Cara, o livro foi, o que eu te falei, eu vi uma ministração muitos anos atrás que falava sobre improváveis, né? Aquelas Nossa, pessoas que são improváveis, que ninguém tipo, meu, Thiago nunca vai ser presidente da República. Vamos jogar alto, né? Jogar lá em cima. sei. Tipo, tipo isso. Porque, e me chamou muita atenção, porque, como eu disse, né? Todos nós, acho que como seres humanos, como pessoas, a gente tem um pouco desse lance de não acreditar em nós mesmos, né, cara? Até aquele É momento, verdade. puxa vida, não dá. Ou você tá fazendo um trabalho, tá difícil, meu, quero parar, sabe? E essa administração, ela me deu um gás na época. Meu, a gente é improvável, cara. Porque qual era a probabilidade de eu conhecer Jesus Cristo num show de rap? Verdade. Naquela época, quase nenhuma. Hoje, tranquilo, tem bastante. O gospel chegou e as músicas chegaram e a música toca a alma da pessoa por si só e quando ela vem com Jesus Cristo, ela toca mais profundo. Verdade. Então, eu acho que todos nós somos improváveis, né, cara? E assim, eu tenho. Aí entra essa parte do improvável, entra um lance de Deus, que eu vou revelar aqui, que eu acho que é muito legal, muito bacana. E vão pensar que eu sou meio xarope de falar, mas eu vou tentar explicar como tá na minha cabeça. Não sei se a Tá bom. rapaziada vai entender. Todas essas coisas que vão passando pela minha vida, Deus ele me mostra num sonho. Eu fico, será? Eu não comento com ninguém porque eu acho que é coisa de maluco. Será? Ele me mostra. É verdade, mostra ali cantando com uma pessoa, ele começa a me mostrar coisas. E eu sempre, nessa ministração dos improváveis, o ministro ele falava muito de, meu, assim como você se imagina, na sua alma, assim você é, na Bíblia. E eu peguei aquilo, abracei, coloquei, isso é pra mim, cara. Eu não posso me imaginar que eu sou pequeno, tem que me imaginar grande. E eu estava um dia, estava vindo do centro da cidade, não lembro o que eu fui fazer, e pensando, e vi, tinha um casal no ônibus, estava vindo de ônibus, né? É muito mais fácil no centro você andar de ônibus. E eles estavam lendo. Eu falei, seria legal escrever um livro. E guardei aquilo. E fiquei com aquilo. E aí eu comecei a tentar, cara, tipo, sem pretensão nenhuma. Eu chegava, quando terminava os ensaios, as coisas que eu chegava do serviço, né? Trabalhava fora na época. E começava a escrever um pouquinho do meu dia. Tipo, vou escrever alguma coisa que eu vivi hoje. Eu ficava ali, depois eu ia mexer um pouquinho, corrigir um pouquinho, e tal. E aí eu comecei a pensar, deixa eu escrever um livro um dia. Mas todos esses sentimentos, quando eles vêm com um frio na barriga. Verdade. Assim,
Vem sempre o será? Não, será dos improváveis, né? A gente é improvável. Meu, será que eu consigo isso aí? Eu não sei nem por onde começa. Como é que um cara escreve um livro? Eu não sei. Eu falei, como é que o cara escreve um livro? Aí comecei a ver no YouTube e você começa a escrever no Word, vai escrever dali, depois você junta todas as suas memórias, as coisas do livro, né? Ou a história que vai contar, e você vai mandar uma gráfica, eles vão revisar. Eu comecei a aprender, porque eu não sabia nada, Tô nada. ligado. E Deus preparou todas as coisas. Investimento, tudo. Era improvável aquilo de acontecer. Eu falei, eu quero contar as mesmas experiências que eu conto nas músicas, nos livros, porque tem pessoas que amam ler, tem pessoas que É gostam muito de ler. verdade. Eu já fui assim, eu confesso que hoje eu não sou tanto. Isso é preguiça. Acontece. Hoje eu não sou tanto. Né? No caso aqui, em casa, minha esposa gosta de ler muito, ela lê bastante. Então, eu falei, as pessoas gostam muito de ler. Ainda existe pessoas que gostam disso. E eu vou criar algo Sim. assim para falar com as pessoas. E aí reuni, história, falei, mas o que que eu vou contar? Testemunhos da minha vida. Coisas que eu vi, coisas que eu vivi, os bastidores dos lugares que eu passei. E isso vai mudar. Deus falava no meu coração que isso ia mudar a vida das pessoas. Quem lesse aquilo ali ia ser impactado de alguma forma. E foi aí que eu comecei a fazer. Aí veio todo o preparo do Senhor, a mão de Deus, né? Porque a gente não é nada, né, Tiago? Sem Deus a E, gente não é nada, cara. e aí eu vi que do livro que nasceu o CD, né? Cara, na realidade, aí vem outra coisa de doido. Você deixa, ó. O CD veio primeiro. Ah, o CD veio primeiro? D veio primeiro. Ó, na verdade, era para vir o livro primeiro, né? Sim. Esse livro, quando eu comecei a fazer, ele tinha outro nome. Ah, E ia sim. chamar Isso Aqui é Minha Vida. Hum, Foi quando eu comecei a escrever. Eu comecei a escrever ele primeiro. O disco veio depois. Eu comecei a escrever sim. primeiro. E aí, cara, o que que acontece? Deus falou comigo da música, né? E quando a gente escreveu, eu falei, não, vamos mudar tudo. Esse é o nome do livro, é isso. Um monte de coisa assim, sabe? Muda, muda, muda. Comecei a mudar um monte de coisa ali que tinha a ver com aquilo e com aquelas ministrações, e aí ficou. Ficou meio um negócio. Era para ser um primeiro, depois veio o outro, aí eu passei na frente, e aí eles acabam assim meio que se unindo de uma certa Sim. forma. Pô, né? Parece uma coisa de gente xarope, né? É uma coisa de doido E, mesmo, é assim, cara. e como foi a responsabilidade? Porque o primeiro teu trampo, né, foi com grupo e tal, não sei o quê, e logo em seguida você foi carreira solo. E aí veio o primeiro CD. Como foi essa experiência de gravar o primeiro CD e como foi o processo? Cara, boa pergunta. É, porque é aquela coisa, né? A gente sempre fica com medo de não conseguir. Não vou É conseguir verdade. fazer, porque a gente acha que se não tiver um ou não tiver o outro, não vai rolar. Mas como eu entrei de cabeça e eu estava colocando todas as minhas experiências, o primeiro processo foi muito mágico. E, cara, é doido, assim, a parte musical, é, tudo tem um preço, né? Você vai correr Sim, atrás, tem verdade. equipamento, é muito caro, cara. Tudo é muito caro. Essa é a real. E a responsabilidade era muito grande, porque eu não estava mais com as pessoas, era só a minha voz. Então, além da técnica de cantar, eu sempre fui assim, eu quero fazer música boa, mas a música completa boa. Uma boa batida, uma boa harmonia, uma boa letra, eu não abro mão. A boa letra, com boas ideias, com, sabe, bem trabalhado. E eu falei, cara, eu preciso colocar tudo isso num liquidificador, vou bater e vai sair alguma coisa. E aí veio o tema do primeiro disco. Eu lancei sozinho. Eu falei, meu, cada um na sua responsa. Foi o nome do disco. Cada um na sua responsa. Porque cada um foi Sim, fazer suas coisas. Não deixamos de ser amigos, né? Hoje, sim, sim. do grupo, acho que um não está mais conosco, que foi o DJ, que infelizmente ele pegou o Covid, e, Eita, né, e foi para a glória. Vamos, né, amém. esse foco. E eu falei, cara, eu tô na minha responsa, essa é a minha responsa. Então, não,
é claro que com todo respeito, que a gente, como eu disse, não houve brigas para Sim. separação. Claro que teve aquela toda a separação é Faz doída, né? parte. Grupo, todo grupo faz parte. E o grupo acaba virando uma família, porque você convive muito com as pessoas, né? E faz parte essa distinção de cada um pro seu lado, mas eu falei, mano, essa é a minha resposta, eu vou abraçar ela e vai ser isso, e vai ser pesado. É o que eu pensava, vai ser pesado. E aí eu comecei a pensar, me ver o tema de, meu, vai ser esse o tema do disco, cada um na sua resposta, e eu vou desenrolar. E o processo de criação, ele veio maior do que o que eu imaginava para um primeiro disco só. Porque eu falei, cara, eu não vou, como é que eu vou fazer as canções? Eu fiz tanta música que não coube no disco. Ficou um monte de música Caramba! guardado. Cara, minha cabeça, assim, quando eu começo a fazer, eu não consigo parar. E vai indo, vai indo, vai vindo um monte de coisa. E muita música eu não consegui escolher. Eu falei, meu, aí foi até com o Pato, né? O Duque Jan lá, que é produtor de vários nomes do hip hop aí pesado. Sim. Meu, você precisa. Conheço o Pô, trabalho tudo dele, é disso. top. Ele é muito top. Ele falou pra mim, não precisa pôr isso tudo de música num disco. Ninguém escuta tudo isso de música. Só que, cara, como é que você É o foca só em sonho, né? música que você não vai. Todas as músicas são igual um filho, cara. Tá ali. Você gosta de todas. Como que você vai tirar uma? É O verdade. processo é um processo dolorido. Mas foi isso, e foi muito bem elaborado, foi muito bem aceito, né? Ali eu marcava uma nova época, um novo traçado do que Deus tinha para mim. Eu consegui entender, depois de muito tempo batendo na cabeça, eu não entendia, porque quando teve a divisão do grupo, cara, não era algo que eu tinha planejado, mas foi Deus que Sim. falou comigo que eu tinha que sair. Ele falou no meu coração que eu tinha que sair, que eu tinha que dar um passo. Tanto que quando eu me eu desvencilhei, eu saí, todas as coisas que eram minhas até, eu tinha levado. Eu deixei lá, pode ficar, não tem problema nenhum. Toca o barco, eu vou tocar o meu. Eu queria tocar o barco. E se eu falar quando eu comecei o Capitania, de nego vai dar risada, porque eu sempre trouxe esse lance da administração de ser uma pessoa improvável. Eu falei, cara, eu não tinha muita grana na época, eu queria fazer o trabalho, e aí, o começo de um trabalho sozinho, eu lembro que eu peguei um ônibus, fui no centro da cidade, aqui, perto da galeria, comprei um Caramba. programa, e ninguém dá valor para esse programa de produção, um programa considerado, não era coisa nem profissional, o programa chama AJ Hip Hop, os mais antigos aí vão Conheço. saber, AJ Hip Hop. E falei, cara, eu vou produzir com isso aqui. Mas todo mundo, meu, é aquela coisa da porrada. Ah, não vai ficar legal, é um programa básico, não tem nada, vai no estúdio. Eu falei, cara, não tenho grana para estúdio. É Estúdio é verdade. caro. Estúdio, cara, eu tenho isso aqui, Deus vai usar isso aqui. Cara, e eu fiz um disco ali antes desse trabalho todo foi feito com o Pato, eu fiz um disco inteiro no AJ. Aí tinha um amigo que tinha um estúdio, ele me deu a oportunidade de gravar. Um pastor me ajudou na época, com os custos. Foi muito bacana, mas a gente ralou pra caramba. Poucas Tô pessoas sabem. ligado. Faz muito tempo atrás. Eu tive que vender até CDzinho, cara, pra ajudar a custear. Foi mó É trampo. porque é engraçado que a galera vê pronto, mas não sabe como é os bastidores, não sabe como é a É mó... correria. A galera vê pronto a música top lá, beleza. Mas a correria é estúdio, é beat, tem que ter uma roupa legal para fazer umas fotos, é uma série de coisas. Mas é aquilo, quando a A gente tem um música chamado, acaba sendo é, mais fácil, né? e quando a gente tem um chamado, né, Deus começa a proporcionar essas coisas. E começa a aparecer de onde a gente menos espera. Entendeu? É Não verdade, é? é verdade. Isso é real. E aí diz pra gente, tem uma pergunta aqui um pouco polêmica, Ixi, que diz posso. assim, qual é a É, diferença entre carreira e chamado? carreira e chamado? Ó, vou tentar definir o que eu acho. Na sua Primeiro, visão. eu não sou dono da verdade, né, para impor nada, mas eu tenho um ponto de vista. O chamado, eu creio que ele seja o mais importante na tua vida. O chamado, você vai exercer ele em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer perspectiva ou ação ali.
o seu chamado faz parte de você. Ele é muito importante. E o seu chamado, por mais que seja na música, ele não é exercido só com a música. Ele é exercido, às vezes, com um posicionamento, uma visão, um conselho, uma dica. O seu chamado ele pode ser exercido de várias formas. Verdade. As pessoas, mas como que... Não, chamado é chamado, ele é importante. Por que Deus te chamou? Tiago, te chamou, um exemplo, né? Sim. Para cantar hip hop. Para cantar hip hop. Uma época da minha vida eu fiquei muito confuso relacionado a esse lance de chamado. Porque eu já era diácono na igreja, eu já ministrava em escala de cultos, tá ligado? Então eu tinha muitas funções dentro da igreja. Eu fazia muita coisa. E isso me fez perder um foco um pouco. Eu não sabia mais, tipo, quem eu era. Tipo, eu tenho que ir aqui é o certo. Aqui eu assim, não, peraí. Aí o cara falou assim, meu, chamado é aquilo que queima dentro de você. O pastor falou pra mim, o que queima dentro de você quando você tá falando? Você tá fazendo? Eu falei, é a música. Eu falei, então o seu chamado é esse. Mas e as outras coisas? Você pode fazer? Pode. Você pode fazer as outras coisas. É bênção você ajudar a tua igreja. Faz parte do teu dia a dia. Ser cristão não é só pregar. Às vezes você ir lá, vou lá arrumar a igreja para o pastor ministrar, que o cara tá numa correria, ele não consegue. Você tá ali fazendo acontecer. E quando eu entendi isso, cara, eu falei, meu, é aqui que eu preciso me dedicar. É aqui que Deus me usa, cara. É através das minhas músicas, das ideias que eu dou lá no meu canal. É aqui que Deus me usa, né? Só que uma coisa, ele acaba encarretando com a outra. Esse é o chamado, é aquilo que eu tenho que fazer, que não é só uma escolha. Eu tenho que fazer aquilo. Eu fui chamado para aquilo. Eu fui escolhido lá no ventre da minha mãe para aquilo. Eu entendo que Deus ele escolhe. Ele seleciona. Ele deseja. Eu quero o Tiago aqui. Ele vai fazer isso para mim. Aí não é mais você. Você abre mão de você, do seu querer, do seu achar. E ali você deixa Deus fazer. A carreira, ela vai, no caso de música, ela vai encarretar por quê? Você tem que ser uma pessoa, organizada. Eu tenho um pouco de dificuldade com algumas coisas organizadas, porque eu não sou muito. Eu tenho aprendido um pouco. Eu não sou tão organizado. De verdade, eu não sou. Eu vejo assim, aqui em casa, minha esposa é organizada pra caramba com as coisas, eu aprendo muito com ela nisso, mas às vezes dá raiva da pessoa muito organizada. Se organiza, mas é bênção quem é assim. É bom. Só que para mim não funciona assim, diferente. Só que a carreira, você precisa organizar coisas. Por exemplo, a gente é músico, tem que organizar. O que faz parte da carreira? A organização de um músico. Postura em cima de um palco, quando está fazendo um show, ou quando vai fazer um evangelismo, você tem que ter uma postura, uma forma. Lógico que Deus vai te usar, mas você tem que ter uma postura, uma forma de se apresentar, uma forma de falar. Como que eu organizo os meus lançamentos de música? Cara, eu comecei a ter essa ideia, então eu vou fazer assim. Como que eu vou organizar o meu próximo videoclipe? Então eu vou pensar nele, o que eu tenho que fazer? Eu preciso de tal pessoa para fazer isso, aquilo. A próxima música, quem vem? Aí entra um pouco. Eu quero que venha um cara de Deus, então eu vou orar para Deus me direcionar. Às vezes eu quero fazer a música só porque eu me identifico com a pessoa. Então, foi nada espiritual, é identificação, tá ligado? Puta, eu curto o Thiago, vou fazer a música com ele. E é isso, assim, no meu humilde ponto de vista. É a carreira. Querendo ou não, tipo, para pessoas que têm esse lado, vamos agora, o grande paradigma, que eu acho que é o X da questão aí, o que é a carreira e o que é o evangelismo. O evangelismo é aquilo que você vai trazer para as pessoas. Você pode fazer isso qualquer hora, de qualquer forma, falando, orando, ministrando ou cantando. Agora, quando vem a parte da carreira, que é o cantar, não tem como você desassociar o profissionalismo. Você tem que trazer o profissionalismo para próximo da carreira, senão você não vai conseguir fazer o seu sonho acontecer. Se não for um cara profissional, um cara com horários, um cara que cumpre agenda, um cara que tem responsabilidade, ninguém vai querer te chamar. Vou chamar o Thiago para vir ministrar na noite dos jovens. Espera aí, o Thiago dá várias mancadas. Então não chama ele não. É bem assim que funciona. Então, uma coisa, você querendo ou não, ela acaba caminhando junto, para você ver.
lá no começo, que a gente falou aí no início da live, quando eu comecei, que estava com aquele grupo, que a gente gostava de The Clan, tinha 10, quase 10 pessoas no grupo, a gente estava indo muito bem e estava sendo diferente na cena, porque tinham poucos grupos na época. Só que tinha 2 ou 3 que coisa, não são pessoas ruins, mas eles pisavam na bola com os compromissos. E o nome do grupo começou, essa foi uma das coisas que eu comecei a querer fazer do meu jeito. Falei, não, cara, eu não sou assim, eu já sou aquela pessoa chata. Ó, tem um show no centro, depois de amanhã, às 2 horas. Então, tem que estar lá uma hora antes. Se acontecer Verdade. qualquer imprevisto, eu Já tava lá. já entrei em contato com o cara lá da galeria, já sei tudo que rola, já vou passar as coisas por e-mail para não ter problema. É a carreira. Você aprende a Verdade. lidar e você não vai ser. Mesmo assim, você pode ser pego de surpresa se acontecer um problema na hora de falhar alguma coisa. E a gente não Benção. comanda tudo. O chamado Top. já é esse lance de amar as vidas, de amar a Jesus. E você vê Deus, você vê Jesus em todas as coisas. Você começa a Verdade. ver, você tem esse chamado e você começa a se colocar no lugar do outro, você vê a mão de Deus agindo ali todo dia, né? A dádiva da vida que a gente tem. E o chamado ele sempre vai queimar mais forte. A carreira, cara, é o seguinte, para fechar esse assunto. A carreira deu 2 segundos, o cara empapuçou, ele põe de lado, não quero mais. É Chamado verdade. É verdade. vai acompanhar ele, eu creio que até a hora que o Senhor quiser recolhê-lo, né? Ali. Acho que Disse o tudo, chamado irmão. não é, o nosso chamado não é o hip hop, eu costumo dizer, o hip hop é uma roupa do nosso chamado. Ele é uma roupa. Então a gente veste o hip hop e a gente leva o hip hop para molecada. Por que a gente leva o hip hop para molecada? Porque tem muito moleque que acha que a igreja é careta. É Então, verdade. por exemplo, o Thiago, o Júlio, quando estava né, fazendo as coisas, Sim. os outros meninos do Rio aí, você fala, eu quero fazer isso. Aconteceu comigo. Eu vi um grupo, eu vi pessoas ali fazendo o chamado deles e exercendo a carreira deles também, porque eles viviam de música. Então, cara, essa eu acho que é a maior diferença de todas. E isso aconteceu também comigo. Eu fui num evento e lá tá os guerreiros. E eu falei, caraca, tem rap na igreja? Eu não sabia. E eu tava Que vivendo um legal. momento que eu tava meio que perdido no meu chamado. Eu falei, cara, eu sei que eu nasci para estar na igreja, para servir a Deus, mas qual é a obra? E quando eu vi o rap, mano, me apaixonei de primeira. Falei, é isso que eu quero para minha vida. E já tô aí há 15 anos já na estrada aí, fazendo em vários testemunhos, graças a Deus, mas é gratificante, né? Quando tem as pessoas que chegam perto da gente e falam, cara, eu passei por isso, mas eu escutei o seu som e Deus me resgatou disso. Ah, eu ia fazer isso, mas quando eu escutei uma música, Deus falou isso comigo. É muito gratificante isso, né, irmão? Muito gratificante. Cara. E faz parte, é o nosso chamado, né? Você colocar a tua essência, passar a tua experiência para outras pessoas que vão viver coisas parecidas com alguma coisa que você viveu, algo que você sentiu, né? Porque a gente, de uma certa forma, todos somos meio parecidos, né? Irmão, Muda a roupagem, muda as coisas, mas é o mesmo. nossa, aqui a nossa hora tá bem avançada, mas é isso, né? Quando a gente fala de Deus, velho, a gente não vê nem a hora passada. É gratificante ver o que Deus fez nas nossas vidas. E aí a gente não vê a hora passar. Mas antes de nós finalizarmos, eu quero pedir mais uma música. Que aqui a galera pede música. Não me surpreende, não, cara, que acho que eu tô ficando velho, eu tô esquecendo as letras. Então, beleza. Eu sei que a idade já chegou. Também acontece às vezes assim comigo. Quando fala música tal e dá um branco, se você não lembra de nada e tal, não sei o que, faz parte. Então, vou deixar você escolher uma música aí. Tá, eu posso escolher alguma coisa aqui? Pode, pode. Tá. Antes de eu escolher, Thiago, eu vou esquecer, que eu te falei, idade é idade. Eu sempre esqueço. Por isso que é importante a gente ter, por isso que eu falo, a gente não caminha sozinho, a gente não faz nada sozinho. Cara, eu crio muitas coisas aqui.
muitas vezes, minha esposa sempre me lembra, você esqueceu de falar. Aí eu lembro, eu tinha falado isso aqui. Puxa, que é a faz da carreira. E vai junto com a carreira. Porque assim, ó, eu sou um rapper, né, cristão, um criador de conteúdo, um escritor. Então, lancei um livro, né? Em breve a gente vai colocar no YouTube também. Top. Uma lojinha lá, já está disponibilizado para mim. Isso é que eu quero mexer com calma para fazer devagar. Então, a gente vai colocar nossos produtos lá. Esse boné que você está vendo aqui, a bombetinha, é a bombetinha da minha marca. Eu tenho uma marca que chama C33 Streetwear. Bom, então quem tiver interessado pode chamar o Thiagão aí, né? Beleza. Ah, vou adquirir o meu aí. Esse aqui é bacana. Ele como eu te falei, como eu gostava muito de roupa de esporte americano, ele é baseado lá nas bombetas de basquete, de beisebol, né? Então a gente criou uma linha muito legal da C33, tem bonés, camisetas, as camisetas, blusas e outras coisas, a gente deu uma segurada, porque a gente vai fazer uma troca de fornecedores, vai vir depois, né? Então a gente tem um break. Mas eu ainda tenho bonés, quem tiver interesse em adquirir aí, e a gente está com uma promoção muito legal, né? Que eu queria lembrar que eu sempre esqueço de falar. Até no show eu esqueço. A gente está fazendo aí o boné que ele tem você vai achar um boné desse por 100, 90 reais. A gente está fazendo 50 reais uma promoção aí para quem tiver na live e se interessar, tá bom? Então eu bolei essa promoção. 50 reais mais o frete. Escolheu o frete, quiser, eu ainda tenho bonés e CDs também. Esse aqui é o meu último disco, O Preço de um Sonho, quem tiver interesse, né? O discão aí, só 10ão e o frete. Ou o cara quiser fazer um kitzinho, ele pode montar o kit dele. Fechou? E ainda tem mais uma coisa que você esqueceu de falar, hein? Que eu vou fazer a propaganda aqui. Como essa live vai ficar salva, depois eu vou salvar esse pedaço e vou mandar para minha rapaziada. Para quem não sabe, o Clebão também é produtor. E a galera que tá começando aí, e tá atrás de beat, tá aí, ó, o Clebão eu já adquiri e, mano, é de primeira. Olha, tava minha mulher já falando de verdade. Tá vendo como a gente sempre precisa de pessoas? A gente tem que ter humildade de reconhecer que a gente não faz tudo, cara. Ó, rapaziada, eu tenho a marca, que é a C33 Streetwear, e eu tenho o Home Studio, que é o Sem Miguel Produções. É junto. Então, se você aí tá ouvindo, você canta, tem o Ministério da Igreja, a gente tem aqui as artes. Então, a gente faz todo tipo de flyer, tá bom? Pôster, capa de CD, o que vocês precisarem eu faço. Fechou? Você pode procurar também, você que for da rádio aí, pode falar, ó, eu ouvi lá pela rádio, o Thiagão me deu um toque, que a gente vai fazer um esquema bom para você aí, né? A gente está começando a fazer alguma coisa de vídeo também, e os beats estão aqui. Você canta um rapzão, um R&B, beat bom, um preço bacana, e também vou deixar uma promoção aí para quem falar que veio da live. Falou? Só falar que veio da live, você vai cair da cabeça. Procurar mais aí. Benção. Aí, galera, aproveita. Fala que veio aqui da live aqui, do programa 120 Minutos com o Thiago Soul. E aí, ó, o irmão aí tem um desconto aí. Depois a gente vai deixar os contatos deles aí, o Instagram, o telefone, para você entrar em contato. E vem que vem. E a nossa música é pra gente terminar, irmão. Uma música? Deixa eu pensar numa aqui. Pera aí, fazer um lance meio de improviso. Deixa eu só pensar. Tá. Tentar fazer alguma coisa diferente aqui. Deixa eu ver o que vem na minha Enquanto cabeça. você pensa, galera... Enquanto você pensa, galera, mais uma vez eu quero agradecer aí a presença de todos aí. Tem gente que ainda está entrando. Nossas horas já estão um pouco avançadas, mas essa live aqui vai ficar salva. Então você pode rever, pode mandar para os seus amigos. Quero agradecer a presença de todos aí. Tem a Ioná aí, minha sogra aí, assistindo aí. Tamo junto, sogrando. Tem aí a Anne, Celi, tem a Moisés. Tem que mandar um salve pra sogra, hein, cara? Senão... Então, eu quero agradecer aí a presença de todos aí. Para quem não me conhece, sou o Thiago Soul, faço parte aqui da rádio
Graça e Paz, 98,9 FM. Tem o Maico aí, ó. Tamo junto, irmão. Que Deus te abençoe grandemente. A galera aí pode seguir aí o Instagram aí do Clebão, seguir aqui o Instagram aqui da Rádio Graça e Paz. Tem muitas novidades aí, muitas entrevistas. Essa live aqui vai também por canal do YouTube dele. Então, já segue lá, já se inscreve no canal dele lá, que essa live também vai ficar salva lá. Então, tem muita novidade aí. E espalha aí, porque nós somos cantores independentes. Então, a gente precisa muito da ajuda de vocês nessa correria. E vocês fazem parte do nosso ministério. Cada like, cada curtida, cada play, você tem ajudado o nosso ministério. Então, vamos, que o som não pode parar. Ó, rapaziada, para todo mundo, já tem um aqui na cabeça, já vou mandar. Mas para todo mundo aí, ó, o Instagram do Clebão, o Thiago tocou num ponto muito importante, porque acontece uma coisa, eu sei que isso não é uma coisa pensada, mas acontece. Infelizmente, as pessoas que a gente conhece, são pessoas próximas, elas vão lá ver o vídeo, mas não esquece de deixar o like, muitas vezes esquece de se inscrever no canal, e a gente é música independente. Para ter um lance bacana do YouTube, a gente precisa do like. O YouTube, o que o YouTube entende? Quando você deixa o like, você comenta, ele entende que a galera está interagindo com aquele conteúdo, que aquele é um bom conteúdo, então ele vai mandar para mais pessoas. Então já quero pedir, vai lá no meu Instagram, Clebão Capitania 33, se inscreve lá, que eu tô com uma meta aí para chegar aos 10 mil inscritos aí, tá bom? No Insta, se inscreve, mais importante ainda, no meu canal do YouTube, que eu preciso de 100 mil inscritos. Então vai lá no Clebão Capitania 33 e dá essa força para nós aí, tá bom? A música primeiro? Isso aí! Cheio de merchan, hein, mano? O cara vem da entrevista, dá um monte, faz um monte. Tá certo, tem que vender o peixe, irmão. A gente precisa dos amigos, né, cara? Conceituados aí, tá? Ó, vai um trechinho aqui, só um trechinho. De verdade, galera, eu tô com a voz bem desgastada. De uma música que chama Coração de Davi. Tá bom? Mais ou menos assim, ó. Está vindo um gigante em sua direção. Prepare o contra-ataque, não vacila não. Aqui sou Davi, derrubo Golias. As lutas te secam de noite e de dia. Mas a alegria do Senhor é nossa força. Não desistiremos, não marcamos toca-tubarões do asfalto querendo aplicar. Mas meu coração, ele não vai desviar. Eu nasci para reinar, o meu Deus me escolheu. Faço bem para todos, não somente aos seus. Vai colher o que é bom. Não mais tempestade, tome posse da terra para viver a eternidade. Eita glória! Esse aí é o rap do fogo. É o manto. Irmão, mais uma vez, muito obrigado aí de coração por você ter tirado esse tempo aí para dar essa entrevista aí. Agradecer também aí a sua esposa, o seu filhinho aí também, que é bênção pura, ter acompanhado aqui. Ele tá na escola, senão ele ia vir aqui para dar um salve pra galera. Então, quero agradecer aí de coração. Irmãos, o que precisar, a rádio aqui, Graça e Paz aqui, tá de portas abertas. Quando estiver passando aqui no Rio, vem aqui na rádio também, para a gente poder trocar um salve aí. Quem sabe a gente faz um acústico aqui na rádio, aqui para os nossos ouvintes. Vamos trocar essa bacana, ideia. Hein? Diretoria da rádio aí, ó. Clebão. A gente conversa. Vamos trocar essa ideia aí, vai ser bênção. E antes de finalizar aí, deixa uma mensagem aí para os nossos ouvintes aí, para os nossos seguidores. Amém. Primeira mensagem, né? Depois eu dou o valor final aí. Eu quero dizer para você que está nos vendo, que está nos ouvindo, você é uma pessoa muito especial. Não importa o que tenha acontecido na tua vida, o que vai acontecer, não importa a situação que você está passando, não importa o grau de dificuldade que você tem que enfrentar amanhã, eu quero dizer que Deus te amou. Desde o primeiro momento, desde o ventre da tua mãe, Ele te escolheu. E se você confiar, você crer, e você entregar o teu coração, Ele vai mudar a tua história. Nós somos pessoas que, às vistas de muitas outras, seríamos improváveis de conquistar alguma coisa, improvável de realizar algo. Eu nunca imaginei que eu ia ser importante na vida de ninguém. Porque a gente sempre imagina que a gente não é capaz,
a gente não consegue. E hoje eu consigo entender a responsabilidade desse dom maravilhoso que Deus colocou sobre a minha vida. E se eu conseguir, você consegue. Se você está aí na sua casa, com algum problema, alguma dificuldade, alguma dor, alguma coisa que te machucou, você está sozinho, você não consegue falar, você não consegue conversar com um amigo, você ainda tem um grande amigo nos céus, Jesus Cristo, que te ama. Não deixe de conversar com Ele, não deixe de colocar suas dores, suas aflições nele, porque Ele vai te mostrar o melhor caminho, meu irmão. E você vai se sentir a melhor pessoa do mundo, porque é isso que você é. Você é escolhido, você é uma pessoa muito especial. Não desista, seu sonho vai se realizar. Amém? Amém. Glória a Deus. E deixa seu salve aí pra galera aí. Tiagão, obrigado, meu irmão. Sempre um prazer aí trocar um papo contigo. Vocês são da hora, você e o Christian, vocês são sensacionais, né? Mano Júlio, que Deus com certeza está com o senhor lá. Um cara que eu amava também de paixão. E muito obrigado, meus irmãos. Vamos amadurecer essa ideia do Clebão e pro Will aí, né? A gente fazer alguma música junto aí, um show, alguma coisa. Muito obrigado toda a equipe da rádio aí por abraçar também o ministério, né? Tocar minhas músicas, levar o meu trabalho. Eu sou muito grato de verdade a todos vocês. Continue com esse ministério maravilhoso. Que Deus honre, abençoe vocês. Um beijo no coração de todos que passaram aí desde o início, né? Que a gente fala muito e a live foi. Que Deus abençoe vocês grandemente. Não esquece o que a gente falou, música independente precisa de você. Ajuda o teu amigo, para de esquecer. Se inscrever no canal do teu amigo, fala da música do teu amigo, fala do trabalho do teu amigo, que às vezes você fala do outro que você nem conhece lá e esquece o teu amigo que precisa aqui. Tá aí. Ajuda pra gente também. Tamo junto, rapaziada. Obrigado. Vamos tirar nosso selfie, mano. Tem que estar registrado aqui, nosso selfie. Tá pronto? Tem que fazer alguma aí. Pose? Isso, calma aí. E... Foi! Ô, Glória, manda pra mim depois, hein? Vai tudo lá pra minhas redes. Manda sim. Galera, mais uma vez, muito obrigado. Esse foi o programa 120 Minutos aqui na Rádio Graça e Paz, a sua conexão com Cristo. E aqui quem vos fala sou eu mesmo, Thiago Sou. Tamo junto, misturado, envolvido, lado a lado. Valeu e até a próxima. Fui. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like, curte, compartilhe e até a próxima.